Paz do Senhor, povo de Deus, estamos iniciando a partir de hoje uma nova revista da Escola Dominical. E essa revista está uma bênção e será muito importante para o nosso crescimento espiritual. E essa revista traz um tema principal que é a vida de Jó. Então, eu peço que vocês não percam nenhuma dessas lições que iremos comentar aqui no nosso canal. Mas vamos para a nossa primeira lição, que nos traz um tema, o livro de Jó. O textuário da lição. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. O primeiro tópico da lição nos traz um título, autoria, local e data do livro de Jó. Queridos, o livro de Jó não tem um autor identificado. Nós vemos que ele trata da vida de Jó, mas quem escreveu esse livro, ele não se identifica. Muitos teólogos especulam que poderia ser Moisés que escreveu esse livro. Moisés, como sabemos, depois que ele fugiu do Egito, ele foi em direção à terra de Midian, aonde passou 40 anos morando. Midian, ela fica próxima, essa terra fica próxima de Uz, aonde viveu Jó. Possivelmente Moisés deve ter tido contato com algum morador de Uz e ali ouviu essa história. Algumas coisas nos chamam a atenção, como a idade que Jó morreu. Jó morreu com aproximadamente 180 anos. E somente no período patriarcal que as pessoas viviam essa idade. Nós vemos que Abraão, ele faleceu com 175 anos, Isaac com 180 e Jacó com 147. Ele sacrificava a Deus em prol dos seus filhos, para que Deus perdoasse se porventura os seus filhos transgredissem a vontade de Deus. E isso só acontecia nesse período, um período de Abraão, Isaac e Jacó. Pois, posteriormente, quando chegou Moisés e as leis, isso já não era mais permitido, pois somente os sacerdotes poderiam sacrificar num determinado local que Deus permitia. Então, tudo nos mostra que Jó viveu no período dos patriarcas, tanto de Abraão como Isaac e também de Jacó. Jó foi uma pessoa real, e isso está embasado na palavra de Deus. Existem algumas personagens bíblicas que citaram Jó. Nós vemos o próprio profeta Ezequiel. Deus, através do profeta Ezequiel, traz a veracidade da existência de Jó. Eu quero ler com vocês Ezequiel no capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela estas pessoas, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam a sua alma, diz o Senhor Deus. Então Deus falou através do profeta Ezequiel da veracidade da existência de Jó. Também o apóstolo Tiago, ele retrata essa história de Jó, também trazendo ali confiança e veracidade acerca desse livro. Quando nos diz Tiago, no capítulo 5, versículo 11, eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Então, o próprio apóstolo Tiago, ele narra a história, o fato verídico da existência de Jó e do que ele tinha passado durante a sua vida, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia e tudo aquilo que está escrito no seu livro. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, traz a veracidade do livro e da existência de Jó. Vamos entrar agora no segundo tópico da lição, que nos diz a estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó nos traz uma narrativa poética. Ele está ali inserido entre os livros
poético, como Salmo, Provérbios e também Cantares. Mas nem por isso o livro de Jó é menos inspirado e importante do que os demais livros. O começo do livro de Jó nos traz uma narrativa em forma de prosa nos primeiros capítulos. No meio do livro já traz uma longa poesia e finaliza voltando de novo para uma prosa. Então, o livro de Jó ele está classificado entre os livros poéticos. Vamos entrar agora no nosso último tópico da lição, que nos fala sobre a natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Apesar que, lendo todo o livro de Jó, percebemos que o seu contexto nos traz uma ideia de que somente as pessoas que praticam o mal devem ou sofrem. Mas, estudando a palavra de Deus, percebemos que não só os ímpios sofrem algum tipo de aflição, como também os justos. E isso está embasado na palavra de Deus. Quando o próprio Abraão, no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 10, eu vou ler para vocês. Havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, o próprio Abraão, patriarca, ele sofreu durante a estiagem que existia ali naquela terra. E por isso, ele teve que descer para o Egito para ter ali guardado a sua sobrevivência e também de todos aqueles que estavam com ele. Então, o próprio Abraão também sofreu aflição. Mas vemos também no Novo Testamento, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, nos diz que o apóstolo Paulo também passou por grandes aflições durante a sua vida, quando nos narra ali: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quando estudamos as cartas paulinas ou a biografia de Paulo, percebemos que ele passou por grandes momentos de aflição e também de angústia. Mas Deus estava sempre ao seu lado para tanto livrar como também suprir as suas necessidades. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo ele também informa acerca das aflições que estamos sujeitos a passar aqui na terra. Quando nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que estamos sujeitos sim a passar por todos os tipos de situações aqui. Assim, meus queridos, finalizamos mais uma lição estudando sobre este tão grande livro de Jó, sobre autoria, local e data que foi escrito o seu livro. Que Deus abençoe a todos vocês. Desde já eu peço que vocês não se esqueçam de curtir, comentar e também compartilhar, para que mais pessoas venham ter conhecimento da palavra de Deus e serem abençoadas. Espero todos vocês na próxima lição. Shalom, povo de Deus.